quando clamamos ao Senhor, mudança vem. E quando buscamos a Tua presença, a restauração vem. Meu Deus, vidas estão nesse domingo diante da Tua face, buscando um verdadeiro mover do Teu Espírito agora. Que o Senhor possa cercar, alcançar a cada vida. Que você em casa, você aqui na igreja, diga para Ele: Jesus, eu preciso muito do Senhor. Eu necessito muito da Tua ajuda, da Tua força e da Tua unção. Ó Deus, que nesse dia o Senhor nos abençoe. Ó Deus, que nesse dia o Senhor nos fortaleça. Venha trazer o Teu renovo e venha trazer a Tua restauração. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Sejam bem-vindos. Podem se assentar, você em casa também. É um prazer receber você nessa manhã de domingo. Fique conosco. Estamos numa mensagem muito especial. Estamos nesse primeiro domingo desse mês de outubro, crendo naquilo que Deus tem para a nossa vida, caminhando diante do Senhor. Eu tenho certeza que Cristo vai te alcançar, te abençoar e fortalecer a tua vida no nome de Jesus. Amém? É tempo de alegrar o coração, confiar em Deus e saber que Jesus é bom. Estávamos naquele calorão todo, aí Deus traz esse refrigério hoje, domingo gostoso, e que Deus abençoe você no nome de Jesus, tá bom? Eu queria que você em casa, você aqui na igreja, pegasse a tua Bíblia, livro de Marcos, é o capítulo de número 5. Aqui está sendo o início da nossa mensagem. Marcos, é o capítulo de número 5. Que você possa pegar aí na sua Bíblia e acompanhe conosco essa mensagem. Muita direção de Deus, muita revelação de Jesus aqui. E o Senhor vai nos abençoar bastante, para a glória de Deus. Marcos, é o capítulo de número 5. É bem fácil de você encontrar na sua Bíblia, na sua palavra de Deus. No versículo 1 diz: E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões, cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E viu Jesus ao longe, e correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus lo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temer. Até aqui basta para nós. Quando nós observamos esse texto, perceba que esse homem, ele não tinha propriamente um nome.
A Bíblia relata como o endemoniado de Gadareno, Gesareno. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos entender primeiro a importância que Jesus dá a esse homem. Primeiro que, quando nós olhamos o relato, Jesus vai ali de forma específica para que ele pudesse alcançar a vida desse homem. Isso nos mostra a importância que temos para Deus. E quantas vezes, por situações, por perdas, a pessoa ela não se sente reconhecida pelo Senhor. A Bíblia diz, como imagina a sua alma, assim você é. Como você se vê? Quando você olha para você, como é que você se enxerga? Eu não digo só condição de beleza, de aparência física. Ah, pastor, eu estou um pouquinho magrinho, preciso comer uns macarrão. Eu estou um pouquinho gordinho. Não, não é isso. Mas como você enxerga em relação ao reino de Deus? Como é que você se vê? Você se vê uma pessoa vencedora? Ou você se vê uma pessoa derrotada? Você se enxerga como bênção de Deus ou ao contrário? Porque como você se imagina, assim você é. Às vezes o diabo leva a pessoa a se enxergar de forma totalmente errada. Ela não se sente uma bênção nas mãos do Senhor. Muitas vezes a pessoa se enxerga como se fosse mais um. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a maneira que Deus nos enxerga é diferente. Só que algo é importante nesse texto. No versículo 1, e chegando à outra margem do mar. Veja, para que Jesus chegasse ao lugar aonde esse homem estava, ele precisou ali se dispor de tempo, teve que pegar um barco, teve que remar, para chegar aonde eles estavam. A esse lugar, aonde seria Decápolis, onde havia essas cidades, e uma delas era a cidade de Gadá, aonde esse homem estava. Isso nos mostra, irmãos, a importância que temos para o Senhor. A importância que nós temos para Cristo, que nós temos para Deus. Ainda que você possa se sentir uma pessoa desprezada pelos homens, não reconhecida pelos homens, a maneira que Deus te vê não é dessa forma. Isso é condição, aspecto seu. Há pessoas que às vezes ela se olha no espelho e ela se sente feia. Já teve esse dia que você se olhou no espelho e você se sentiu ali feio? Não, está amarrado que todo dia? Não, então o problema é o espelho. Tem que trocar o espelho está ruim. Tem que trocar o espelho, joga o espelho fora, irmão. Compra outro, porque o problema é com o espelho. Às vezes tem uns espelhos que você paga aí baratinho, que quando você vai olhar no espelho, quando você olha, você está mais gordo. Já viu aquele espelho? Quando você olha, ele deixa você com aquela cara inchada. O problema é o espelho, então tem que jogar o espelho fora. Ou seja, nós temos que entender que nós somos o melhor de Deus, irmãos. E Jesus nos mostra a condição da importância desse homem. Você tem valor para Jesus. A condição importante é essa. Só que olha que diz o versículo 2, e saindo ele do quê? Do barco. Vamos parar aqui. Veja que Jesus, ele viu o estado daquele homem. Ele viu a condição que ele estava. Mas mesmo assim, quando Jesus chega àquela praia, quantas vezes a gente estaciona o carro, por exemplo, condição de cuidado. E aí tem uma pessoa desconhecida, normalmente você não sai do carro, você fica ali observando, você fica ali só vendo, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus, vendo a condição daquele homem, ele desceu do barco. Ele não voltou, pediu para os discípulos, não, volta. Não. Ou seja, ele não tratou aquele homem com indiferença. E quantas vezes nós tratamos? Às vezes pessoas de rua, por exemplo,
Quantas vezes a pessoa que ela trata? Por isso que Jesus não tratou esse homem com indiferença. E logo ele saiu, ele desceu do barco. Aí diz o versículo, continuando, verso 2, e lhe saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Veja que esse homem tinha algo na vida dele que necessitava de mudança. Será que você não tem algo na sua vida que necessita de uma mudança? Desculpe a expressão da palavra, algo que é imundo, não aos olhos dos homens, mas também pode ser, mas aos olhos de Deus. Que necessita ser tirado, às vezes pode estar escondido, às vezes pode estar oculto, mas o Senhor conhece, mas o Senhor vê. E a Bíblia diz que esse homem foi a Jesus. Toda pessoa que tem dificuldade, necessidade, ela precisa vir a Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele diz que aquele que vai a Ele, de maneira alguma, Ele o lança fora. A condição de Jesus é transformar vidas, é transformar pessoas. Esse é o propósito de Cristo. E quantos não se sentem dignos da presença de Deus? Irmãos, é Jesus que nos faz ser dignos. É Jesus que vai nos aperfeiçoando a cada dia. Mas esse homem foi a Jesus. Aí diz o versículo 2, e saindo ele do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros, um homem que tinha um espírito imundo. Mesmo tendo morada nos sepulcros, esse homem não devia tomar banho há muito tempo, devia ter uma condição ali precária, barba, cabelo, aquela coisa toda. Parecia um doido, parecia um louco. Mas Jesus não o tratou indiferente. Porque o Senhor entendia que por trás daquele comportamento havia algo que necessitava ser mudado. Assim também é conosco. E assim também é conosco. Por isso, quantos hoje estão nos sepulcros, não uma condição física, natural de um cemitério, por exemplo, um lugar de sepultamento, mas sepulcro representa a morte. Quantos estão vivendo um momento de morte espiritual? Muitas vezes cansaço, fadiga, tristeza, desânimo, morte em relação da sua fé em Cristo. Muitas vezes estão em dúvida em relação às coisas de Deus, como se o Senhor mudasse. Como se Deus fosse complacente com muitas coisas e o Senhor não é. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. O sepulcro não é o lugar onde Deus quer que você esteja. Não é o lugar de morte. A Bíblia diz que Deus nos tirou da morte e nos trouxe para a vida em Cristo, a vida em Deus. Diga graças a Deus por isso. Isso para nós é importante. Só que no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Amansar. Ou seja, até tentaram ajudar aquele homem, mas não conseguiram. Ou seja, desistiram dele. A coisa mais doída no coração é quando uma pessoa desiste. E às vezes desiste de você, na condição de ser humano. E muitas vezes diz assim, olha, fulano não tem mais jeito. Por causa disso, daquilo outro. E esse aí, misericórdia. Já viu alguém falar assim? Nós não podemos desistir, irmãos. Ainda que você não possa ter a condição de prover fisicamente, você pode orar por aquela pessoa.
Você pode apresentar diante de Deus nas suas orações. Senhor, eu venho diante da tua presença colocar a vida do fulano. Toca no coração dele, Deus. Quebranta o coração dele, Senhor. Transforma a vida dele. Ele precisa, ela precisa do Senhor. Necessita do teu toque. E quantos estavam orando e já desistiram? Às vezes a esposa desistiu de orar pelo esposo. O esposo desistiu de orar pela esposa, vice-versa. Por alguém da família, que às vezes teve ali uma recaída. Não desista não. Desistiram dele, irmãos. Tentaram fazer algo por ele, mas desistiram. Mas olha que coisa, Jesus não desistiu dele. Jesus foi a ele. Da mesma forma hoje, Jesus vem a você hoje. Para que da mesma maneira Ele venha trazer essa restauração sobre a sua vida. Porque quando a pessoa ela vai se envolvendo em algumas coisas, isso é natural que ela vai perdendo a expectativa de vida. Ela vai perdendo a esperança. Ela se convence que a vida dela não tem jeito mesmo. Que ela é assim, que ela nasceu desse jeito, que ninguém a ama, que ninguém gosta dela. E isso ela vai cada vez mais afundando. Ela se acha um problema, um peso. Porque a gente tem muitas pessoas, por exemplo, morando na rua por causa disso. A pessoa ela se entrega. E a condição é cada vez pior. E aí que ela vai conhecer situações piores sobre a sua vida. Mas no versículo 5 diz: andava sempre de dia e de noite. Irmãos, nós fomos chamados aqui não condição natural. Nós somos chamados para andar de dia. O que representa a dia? A presença de Deus. O que representa dia? Aquilo que é de Deus. Jesus não chamou você para andar de noite. Tem muitas pessoas que trabalham à noite. Várias pessoas têm a sua ocupação noturna, por exemplo. Mas normalmente, a noite lá fora é feita para quê? A noite foi feita para descanso, sim ou não? E as pessoas usam a noite para quê? Não é para isso? Sim ou não? Para baderna, para muita coisa, para roubo, para muita coisa. Jesus nos chamou para andar de dia, irmãos. Andar na palavra, andar na presença dEle. Jesus não te chamou para andar de noite. Eu lembro quando era final de ano, por exemplo, lá onde eu moro, tinha uma ponte, qual eles tiraram, virada principalmente de ano, a gente ficava sentado lá. Na verdade, a gente ficava sentado lá constantemente. À noite. Correndo risco. Mas Jesus nos chamou para andar de dia. Há muitas pessoas que estão inconstantes. Tem momento que ela anda de dia, na presença de Deus, está na igreja, glória a Deus, aleluia, glorifica Jesus, Deus é bom. Mas daqui a pouco ela está andando de noite. Já está andando na vida errada, andando numa direção fora do Senhor, caminhos tortuosos. Não, o Senhor nos chamou para andar de dia, andar na presença dEle. Andava de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com quê? Com pedras. A pessoa vai procurando. Já viu aquele ditado, quem procura? Acha. Quantas vezes na época do mundão, saía sem direção. Vamos procurar alguma coisa. Encontrava. Sempre encontra. Para aquilo que é errado, sempre tem uma porta aberta. Quantos estão pelos sepulcros? Já andaram de dia.
já estiveram na presença de Deus, já estiveram diante do Senhor, mas estão caminhando de noite. É tempo de voltar, viver o que Jesus tem para você. Porque, e ferindo-se com pedras, aquele que anda de noite, ele só se fere, só vai se machucar, só vai se entristecer com pessoas. Mas se você anda com Jesus, você vai ter a alegria de Cristo no teu coração. Olha que coisa, irmãos. A condição de andar de dia ou de noite é escolha sua. Mas se você escolheu, o final não tem como você escolher qual final você quer. Não dá. Porque a Bíblia diz que a recompensa, Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é o quê? A morte. A pessoa vai se machucar, ela vai se ferir, cada dia mais. No versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Na vida de muitos, Jesus está longe. Aquele que um dia andou perto de Jesus, está longe. Às vezes, esse calorão, por exemplo, às vezes tem pessoas que transpiram muito. Nem como é que chama o negócio que passa debaixo do braço lá? Antitranspirante. Alguns têm que usar sabão em pó debaixo do braço. Mas não resolve. A pessoa transpira, pode ser algum problema que a pessoa tem. E às vezes ela fica envergonhada. E às vezes ela não se aproxima das pessoas, às vezes por causa do odor. Às vezes, quantas vezes por uma questão intestinal, a pessoa tem mau hálito. Às vezes ela fala de longe. Quantos estão seguindo Jesus de longe? Já tiveram perto. Já tiveram aí lado a lado com Jesus. E às vezes, por causa do mau cheiro que está exalando, por causa do pecado, começou a seguir o Senhor de longe. Começou a ter vergonha da presença de Deus. Muitos não estão conseguindo voltar à igreja por causa de condições dessa pandemia, por caminhos que trilharam, por sepulcros que andaram. Mas até quando você vai viver no sepulcro? Até quando você vai permanecer nesse lugar? Ainda que você possa estar vendo Jesus de longe, a Bíblia diz, e correu e adorou. É tempo de correr para Cristo, querido. É tempo de correr para a presença de Deus. É tempo de correr e buscar o Senhor. Ou você não crê na Bíblia? Ou você não crê na misericórdia de Cristo? Quantas do domingo passado, por exemplo, nós tivemos muita gente que, por causa da quarentena, voltou para a igreja. Quando eu olhei, eu falei, glória a Deus. Eu fico feliz. Hoje nós tivemos a irmã Dulce de volta, que é obreira aqui na igreja, estava com a gente. Fiquei feliz quando eu a vi. Já é uma senhora também. E quantos ainda vão voltar? E quantos precisam voltar? E muitos, que não é o caso dela, não estão voltando porque andaram pelos sepulcros. Deixaram de andar de dia e começaram a andar de noite. Desculpa a expressão da palavra, não fique chateado comigo, está cheirando mal. Mas em Jesus, querido, Ele muda as suas vestes. Lembra do filho pródigo? Tira as vestes. É só a pessoa vir, se colocar diante do Senhor, Deus coloca ela de pé. Deus traz o renovo sobre a vida dela.
Deus coloca no coração dela a verdadeira esperança. E Deus demonstra com ela como Ele é misericordioso, como Ele é maravilhoso. Aí a pessoa diz assim, não, pastor, é por isso que muitas pessoas são assim com Jesus. Mas a gente entende que Jesus, Ele é amor, mas Jesus é justiça. E como é que eu posso sair da presença de Deus, uma demonstração de tanto amor que Jesus trouxe para comigo, que o Senhor Deus trouxe para com a sua vida? Isso é algo que não dá para entender. Aí diz o versículo 7, e clamando com grande voz, disse, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui não era um homem falando, mas era o demônio que dominava a vida dele. Porque dizia, sai desse homem o quê? Espírito imundo. A batalha não é contra pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é carne e sangue. É contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Jesus sabia muito bem disso. Aí diz mais, versículo 9, e perguntou, qual é o teu nome? E respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos, e rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela o quê? Província, daquele lugar. Uma coisa que Jesus ele faz, irmãos, Jesus, ele muda o nosso nome. Todos conheciam esse homem como o endemoniado. Em todo lugar sempre tem. Sempre tem uma pessoa que às vezes tem algum problema mental. Ah, é o doido tal. Não é assim? Tem até um nome. A pessoa às vezes rotula a pessoa. Eu não sei o nome a qual você possa estar tendo. Muitas vezes o seu nome está sendo problema, o seu nome está sendo confusão, o seu nome está sendo dificuldade. Eu não sei o nome que alguém possa estar rotulando você. Mas Jesus muda isso. Desculpe, o nome pode estar sendo folgado, acomodado, mentiroso, preguiçoso. Eu não sei o nome que você está sendo rotulado. Chamavam esse homem de o endemoniado, o encapetado. Esse era o nome dele. Por isso que nós temos que ir a Cristo. Jesus permite que aqueles porcos, que os demônios vão para aqueles porcos. No versículo 13 diz, e logo Jesus lo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se o quê? No mar. Na vida dele, havia algo que precisava ser expulso. Não estou falando que você está com um demônio. Mas será que não há algo no coração que precisa ser tirado? Que leva você a um pensamento, a um comportamento? A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes tem pessoas que nos tiram da presença de Deus. Às vezes tem pessoas que nos afastam da presença de Jesus. Amigos, entre aspas. Eu lembro que na vida do mundão, eu tinha um rapaz que eu era amigo dele, a gente sempre andava junto.
E quantas vezes ele saía para fazer as coisas erradas, eu queria ir junto. Era até engraçado, era até meio cômico a cena. Ele falava, olha, eu vou sair hoje para fazer tal coisa, que era coisa errada. E eu falava assim, não, eu vou com você. Aí ele falava, se você for, eu vou contar para sua mãe. Por isso que eu falo que é cômico. Contar para minha mãe? Mas era verdade. Aí eu ficava com medo e não ia. Era amigo. Não queria, ainda que ele fizesse as coisas erradas dele, um dia eu cheguei lá, ele estava andando pelas paredes, tinha usado tanta droga que estava andando pelas paredes, subindo pelas paredes. Aí eu falei, me dá um pouco desse negócio. Ele falou assim, se você usar isso, eu vou contar para sua mãe. Mas tem pessoas que é o contrário, que nos influenciam de uma forma errada, de forma negativa. E às vezes até pessoas dentro da igreja, que muitas vezes vive a condição do Evangelho, mas não crê em Cristo. E semeia no seu coração dúvida, medo, incerteza, dificuldade. Um monte de coisa. Por isso que quando nós observamos o texto, nós vamos perceber que rogavam a Jesus para que não enviassem para fora daquele lugar. É como se fosse como se fosse territorialista. Às vezes você vai a alguns lugares, por exemplo, aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, tinha uma rodovia chamada Rodovia da Morte. Já ouviu falar? Isso não é normal. Isso não é normal. Não tem certos lugares que tem muito roubo. Não é normal. Tem certos lugares que tem muitas casas de prostituição. Não é normal. Pode ter certeza que tem demônio por trás. Mas Deus nos escolheu para mudar isso. Deus nos chamou para mudar. Por isso que quando nós observamos essa condição do texto, nós vamos entender porque Jesus entendeu que algo atrapalhava a vida daquele homem, e era um demônio. E nós precisamos observar que aquilo que precisa ser tirado, tem que ser tirado logo. Não dá para você... É como uma pessoa que vai ao médico e descobre lá um início de um caroço, por exemplo, que pode se colocar a um câncer, criar metástase e espalhar pelo corpo. Se descobre cedo, faz a cirurgia, tirou, pronto, acabou. Mas às vezes, se isso já está no estágio avançado, já criou ali, vou usar essa expressão, raiz, se torna mais difícil. Na vida desse homem, algo precisava ser expulso, ser tirado. Será que não tem algo na tua vida que precisa ser tirada? Essa outra pessoa que não é o seu cônjuge do seu coração, que não é a sua esposa, que não é o seu esposo? Esse pensamento que tem dominado a sua vida, que tem dominado o seu coração, não precisa ser tirado? Esse sentimento de vingança, se a gente for colocar, muita coisa. No versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito o quê? E temeram. Então, olha que coisa, irmãos. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, as pessoas querem ver a transformação de Jesus na nossa vida. Aquela pessoa que andava triste, começar a andar alegre. Aquela pessoa que andava cabisbaixo, andar de cabeça erguida. Aquele que andava doente, ser curado.
Aquele que andava de bicicleta começar a andar de carro. Aquele que andava todo sujo começar a andar limpo. As pessoas observam. Elas veem. Eu tenho uma vizinha próximo de casa, ela fala até para minha esposa que ela dá graças a Deus quando eu me converti. Eu até brinco, não pela conversão, porque todo domingo eu ficava com som na porta dela fazendo barulho. Aí quando eu me converti, ela disse, graças a Deus. Aí eu até brinco, não foi pela conversão, mas só acabou o barulho. É verdade, mudança. Aí sai da igreja, eu vou lá para casa domingo, coloco um forró lá, fico lá na porta. Só se for o forró do Fernandes Lima, mas mesmo assim, eu não faria isso hoje para atrapalhar ninguém. Mudança, condição de mudança, perspectiva de vida mudada. Irmãos, nós temos que mudar. E Cristo traz sobre a vida desse homem essa condição de mudança. Agora eu fico imaginando quando ele voltou para sua casa. Não sei se ele tinha filhos. Pai e mãe eu sei que tinha, se vivo estava, não sei. Não sei se ele tinha irmãos. Naquela época a família era grande. Quando todos souberam o que havia acontecido com aquele homem. Quem foi que fez isso na tua vida? Foi Jesus. Olha, encontrei um homem que fez isso. Ou seja, Jesus restaurou a vida desse homem. Jesus voltou e inseriu esse homem na sociedade. Por exemplo, se fosse nos nossos dias hoje, esse homem todo sujo, cabeludo, barbudo, sem tomar banho, ele fosse entrar no shopping, por exemplo, o que acontecia com ele? Ele não podia entrar. Não é verdade? Sim ou não? Chegasse lá na praça de alimentação hoje, domingo, lotada, praça de alimentação. Todo mundo querendo comer um feijãozinho, querendo comer ali uma lasanha, querendo comer ali um McDonald's. Aí chega esse homem, passando no meio das mesas, com aquele cheiro maravilhoso. Como é que todo mundo ia ficar? Bravo. Não é assim? Por isso, há muitas coisas que ele não podia fazer. Que ele não podia entrar. Assim é muita gente hoje. Mas Jesus o insere de novo na sociedade. Presta atenção, Jesus dá a ele uma nova oportunidade. Diga glória a Deus, irmãos. Jesus dá a ele uma nova oportunidade. É bonito você ver. Às vezes você vê pessoa vir para a igreja toda perdida. Aí Jesus dá para ela uma nova identidade. Esses dias eu estava olhando umas fotografias minhas antigas. Eu até mandei uma vez uma fotografia no grupo. Aquela fotografia que eu estou sentada no sofá com cabelo loiro, parecendo Satanás. Lembra daquela foto? Ai, Deus. Aí quando eu olho aquilo, eu falo, misericórdia, para que isso? Mas é o que o sepulcro faz. É o que esse mundo faz. Mas Cristo nos dá uma nova identidade. Nos muda, nos transforma. Agora fala se você não é mais bonito com Jesus hoje. Fala, olha só, compara. Se você não é mais bonito. Estava vendo uma foto do Rafael antigo, quando eu li, fiquei até com medo. Hoje ele está gordão, falei, tem que começar a emagrecer já. Falei, rapaz do céu, Rafael era misericórdia. Hoje ele está bonito. Porque Jesus fez ele assim. Jesus nos faz assim. A Bíblia diz, coração alegre formoseia o rosto. A presença de Cristo nos muda, irmãos. A presença de Jesus nos transforma. Hoje o Senhor te dá essa condição de mudança. Da mesma forma que Cristo foi a esse homem, Jesus vai a cada um de nós hoje.
uma oportunidade de mudança, de um recomeço, de viver aquilo que Jesus tinha para ele. Jesus não tinha para ele o sepulcro. Da onde aquele homem comia? Onde ele achava alimento? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente está passando na rua, não estou aqui julgando, pelo amor de Deus, mas você vê normalmente a pessoa na rua pegando coisa do quê? Do lixo. Já viu isso? Não é verdade? Não é o que Jesus tem. Jesus tem o melhor. Mas deixa eu falar uma coisa. Há certas coisas na vida da pessoa que ela se acostuma, que ela vai aceitando, que aquilo vai sendo algo que ela vai se acostumando com aquilo. Por exemplo, se você entrar na sua casa, a sua casa tem cheiro. Se é bom ou não, eu não sei, mas ela tem. E você se acostuma. Você entra ali, você já não sente. Você se acostuma. Às vezes a roupa, você pega o carro, tem cheiro. A pessoa vai se acostumando. E quando ela vai num lugar, você pega algumas lojas, que às vezes coloca lá uma espécie de uma essência na loja, você passa na porta, no shopping. Cheiro bom, né? Gostoso? Sim ou não? Cheiro de limpeza é bom, irmãos, é gostoso. Jesus não quer que a pessoa ande na sujeira. Jesus quer a pessoa limpo, fisicamente e espiritualmente. Coração limpo. Pensamento limpo. Por isso, volto a dizer, será que não há algo na sua vida que precisa ser tirado? Já vamos terminar já. Aí diz o versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território, ou seja, mandando Jesus embora. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Eu entendo casa aqui como lugar de habitação. Quantos, por exemplo, deixaram a igreja? Muitos estão por causa da pandemia. Mas muitos estão acostumando e acomodando com situações. Se acomodaram. Querido, o diabo não está em quarentena, não. Quando Davi ficou no palácio, ele caiu. Era tempo de guerra. Era tempo de batalha. Por isso eu preciso observar. Não. O Senhor mandou ele para a sua casa, para a sua família. Família na fé. Família física. Para que servisse de testemunho de tudo aquilo que Cristo fez para com a vida dele. E a Bíblia diz: e como teve misericórdia de ti. Deus é misericordioso, mas não brinque com a misericórdia de Deus. Não faça da condição da liberdade uma condição de libertinagem. Você está entrando em território perigoso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E a Bíblia nos mostra isso. E não perceba e entenda que Deus sabe, conhece as pequenas intenções do nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Em outras palavras, não brinque com as coisas santas de Deus. Não leve as coisas na brincadeira. Aí diz o versículo 20.
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Jesus também quer fazer grandes coisas na sua vida. Por isso, hoje é tempo de você entender, primeiro, a importância que você tem para Jesus. Jesus desceu do barco, Jesus mudou aquela vida, Jesus sobe no barco e Jesus continua o ministério. Jesus foi ali por causa de um homem. Por causa de um homem. Isso nos mostra a importância que nós temos a Cristo. Por isso é tempo de você viver o que Jesus ele tem para você. Quando a gente pega o livro de Isaías, eu vou terminar aqui nesse texto. Isaías 52. No versículo 1, Isaías 52, 1. Achou? Amém? Diz, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. Muitos se deixaram de se vestir daquilo que vem de Deus, que nos fortalece, das revelações de Deus, da palavra de Deus, e começaram a se vestir com coisas desse mundo, que não vão trazer o que deveria trazer. Veste-te das tuas vestes o quê? Formosas. Não vestes sujas, imundas. Não, é veste formosa. É tão bonito. Ó Jerusalém, cidade santa. Aqui a nossa mensagem. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso e nem imundo. Aquilo que vai deixar você feio. Como Rafael era feio, hoje está bonito. Porque hoje Jesus entrou no coração dele. Mas se ele quer permanecer assim, ele tem que continuar com Jesus. Ele tem que continuar com Cristo, com a palavra, na presença de Deus. Deus vai embelezando tudo. Deus deixa tudo bonito. A esposa olha para ele hoje e fala, ixi, acertei na loteria. Ah, que maravilha, como é que Jesus faz a coisa? Eu brinco com ele que ele é um homem de Deus. Por isso é importante, irmãos. Não deixe entrar na tua vida aquilo que vai tirar a beleza, vai tirar o seu brilho, vai tirar a sua alegria, vai tirar a sua paz. Permita que entre no teu coração aquilo que é de Jesus, que vai te deixar formoso. Não deixe entrar a mágoa, ela vem. Não deixe entrar o ódio, ele também vem. Não abra o coração para aquilo que é de Cristo. Que Deus abençoe, que Jesus coloque essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero orar com você, irmãos. Que você possa ver e viver tudo que Jesus tem para você hoje. É tempo de novas oportunidades. É tempo de recomeço. De entender a sua importância e o seu valor em Jesus. Como eu falei, se você está olhando para o espelho e está se sentindo feio, joga o espelho fora, o problema está no espelho. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Você em casa também, abra o seu coração aí, ore com a gente, ore conosco. Feche os seus olhos agora, Pai, em nome de Jesus. Eu venho agradecer ao Senhor, ó Pai, por cada um dos teus filhos que estão aqui presentes. Ó Deus, que recebem a sua direção, a sua palavra, que entenderam, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado. Ó Espírito Santo, nós nos achegamos perante a tua face agora. Primeiro pedindo perdão ao Senhor, porque quantas vezes não entendemos o que o Senhor tem para nós. E quantos começam a trilhar caminhos que são caminhos de morte. A tua palavra diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Ó Deus, dá sabedoria para a tua igreja, Senhor.
Ó Deus, dá sabedoria para os teus filhos, para que eles possam andar diante de ti em verdade, para que eles possam olhar para o Senhor e enxergar na tua palavra a beleza que ela é. O Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, a primavera chegou, Pai. Meu Deus, e a primavera tem que chegar nessa vida também. Aquele tempo, Pai, de sequidão, aquele tempo, ó Pai, de morte, ela vai cessar sobre esta vida. Essa primavera espiritual tem que chegar na vida do teu filho. Ela tem que chegar na vida da tua filha. Ela tem que chegar na vida do teu servo. Ela tem que chegar na vida desse homem, na vida dessa mulher. Ela tem que chegar nesta casa, nesta família. Ela tem que chegar nesse lar, Senhor. Por isso eu venho colocar estas vidas diante de ti. Meu Deus, os que estão aqui, ó Pai, sendo alcançados pelo Senhor. Deus, os que estão presentes aqui, os que estão representados por uma fotografia, os que estão nos acompanhando através da internet, eu quero a tua presença sobre estas vidas agora.